Em Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforma.net. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Manuel Simões. Ele é doutor, pós-doutor, tem um conhecimento sobre indígenas fantástico, a sua tese de pós-doutoramento é sobre os Potiguara. E é professor de jornalismo na Escola Superior de Jornalismo, e atualmente mora em Macau, e vai ter uma conversa conosco falando sobre as suas realizações literárias, os seus livros, os seus lançamentos e a sua visão do mundo atualmente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar convosco. Bem-vindo, José Manuel Simões, bem-vindo ao programa em Foco da Rádio Transforma.net. Pretendemos ser uma rádio da lusofonia. Muito bem. Faço parte desse sonho. Escreve em português, escreve em inglês, também, já vi que escreve muito em inglês. Mas a sua língua, você é português, a sua língua continua a ser o português, apesar de estar mergulhado no inglês, não é? Pois, eu ensino em inglês. Eu sou diretor do curso de Comunicação e Mídia da Universidade de São José, em Macau, que é a única universidade católica em toda a China, mas cuja língua veicular é o inglês. E, portanto, a língua é a minha língua profissional. A maioria dos papers que escrevo são em inglês e o ensino é todo em inglês. Todavia, a minha língua mãe é aquela que me sinto mais próximo, obviamente, e é aquela com quem tenho uma intimidade insubstituível. A minha relação com a língua portuguesa é uma relação de amor. É uma relação, de facto, de muita profundidade e é por acaso, não é certamente por acaso, que eu ensino numa outra universidade, no mestrado em Direito, na Universidade de Cidade de Macau, eu ensino língua portuguesa, porque preciso imenso dessa missão que é ensinar português também. E a sua obra literária é em português, claro. A maioria é. Os 10 livros que publiquei são todos em português. Neste momento concluí um romance que também é em português, A Chave, mas curiosamente os 2 próximos serão em inglês. Porque vem no seguimento do meu pós-doutoramento, o trabalho que fiz no meu pós-doutoramento na Universidade Católica Portuguesa é intitulado Jornalismo Multicultural, um estudo de caso em Macau, onde eu estudo a imprensa de língua portuguesa aqui no território, e portanto faço esse estudo igualmente em português, mas neste momento, conjuntamente com alguns alunos, estamos a fazer um trabalho de maior profundidade, onde estudamos toda a imprensa de Macau. A imprensa em Macau tem uma série de particularidades, sendo que uma delas é que tem o maior número de órgãos de meios no mundo por habitante. São 21 jornais diários, sendo que desses 21, 3 são em português, o que é de facto assinalável. É excelente. Era bom que assim sucedesse noutras ex-colónias portuguesas, era bom que assim sucedesse, nomeadamente no estado da Índia, no antigo estado da Índia, que não está assim tão bem. Mas o seu romance é em português, mas sobre Macau também. O pano de fundo é Macau.
Não, eu ainda não escrevi sobre Macau em termos de romance. Uh, Estou a adiar esse trabalho para quando for embora de Macau, porque é importante, eu gosto dessa distância. Este último romance publicado, curiosamente, passa-se precisamente na Índia. Tem pano de fundo a Índia e depois Moçambique, é a história de uma médica que descobre a sua missão precisamente na Índia e que depois entrega a sua vida profissional e pessoal a curar crianças em Moçambique. É o romance O Sétimo Sentido, que é extremamente profundo, onde eu me atrevi a escrever no feminino e sobre medicina, que não são duas áreas que de facto representaram uma aventura. Mas efetivamente ainda não tenho Macau como pano de fundo nos meus trabalhos, a não ser na área profissional, né? Fiz então esse estudo sobre a imprensa em português de Macau e estamos agora a estudar a imprensa em língua chinesa, em língua inglesa e em língua portuguesa, no próximo livro, que será então em inglês, que se chamará Jornalismo Transcultural. E como é que, perdão, a partir desta sua visão, como é que analisa o jornalismo no Brasil? Já se debruçou sobre essa? Eu não tenho um estudo feito sobre a imprensa no Brasil. Nós sabemos que a imprensa, de uma forma geral, nasceu com uma missão também, que é a missão de ser quarto poder. O quarto poder que, na sua gênese, nasceu para vigiar os outros poderes, nomeadamente o político e o económico. Acontece que em muitos países, nomeadamente no Brasil, esse quarto poder é mais o quarto do poder, onde estabelecem relações promíscuas e onde, frequentemente, os órgãos de comunicação social estão ao serviço, ou pelo menos alguns, desse mesmo poder. E é por isso que vemos fenómenos de grande impacto social e político, como é o caso da eleição do Bolsonaro, que sem terem o suporte de algum desses órgãos de comunicação social, que nunca seria eleito. Ele é eleito porque, para além de usar a mídia, grande parte dos órgãos de comunicação social em geral, usa também, e muito bem, as redes sociais, os novos mídia, servindo-se deles de uma forma propagandística. A propaganda, quando está ao serviço do poder político, como o Bolsonaro e o Trump usam tão bem, e aqui na Ásia o Duterte nas Filipinas são casos sintomáticos dessa realidade, onde a propaganda é utilizada de uma forma frequentemente através de fake news que levam a que esses políticos, que eu diria incapazes, se tornam de alguma forma heróis de uma certa população ou para uma certa população. O que depois se vem a repercutir nas questões sociais, como se vê atualmente no Brasil, o que está a acontecer, nomeadamente quando falamos nesta pandemia que nos assola a todos, os países que estão mais vitimados por ela são precisamente os países que são liderados por pessoas que dominam a comunicação a seu bel prazer, com know-how, sobretudo o Trump, que vem precisamente desta área, o Bolsonaro com maior ignorância, mas também sabe muito bem utilizar esses meios ao seu serviço. Os social media, quando estão ao serviço da propaganda, causam depois problemas sérios na sociedade. Mas o mais grave é quando órgãos que deveriam ser isentos, não é? Eu falo nomeadamente de redes de televisão, se colocam ao serviço
do poder político, na vez, como eu dizia, de cumprirem a sua função, o seu papel, que seria vigiar esse poder político. O problema é que, além de não vigiar, é tomar para si, né? Tomar o poder mesmo. Porque alguns deles têm, inclusive, emissoras de televisão, não é? Exato. E ligados, inclusive, à igreja, e no Brasil essa relação igreja, política, Falar igrejas evangélicas, agronegócio. não tanto à Igreja Católica, já agora convém a gente Sim, a distinguir. igreja que é a bancada que ele deve conhecer bem, a bancada ruralista, a bancada da bala e a bancada da Bíblia, que é dos pastores evangélicos, especialmente neopentecostais, não é? Aliás, os pentecostais têm um slogan no Brasil que é muito interessante. Em algumas entradas de igrejas dizem Igreja Pentecostal, milagres na hora. E, portanto, isso demonstra o absurdo a que chegamos. É como uma espécie de raspadinha aqui em Portugal. Raspa-se e sai um prémio, sai um milagre. Exato. Nós temos, tem igreja que tem drive-thru de bênção, de milagre, de tudo. Então, você entra por um lado e já sai, nem para, você não precisa sair do carro. Já sai abençoado. Já sai abençoado, sai com o que você, com o teu pedido atendido e tal. Então, essa relação... E já deixou o dízimo. Ah, claro. Claro, é drive-thru, mas é lógico, você tem que pagar para poder passar, não é assim também. É bem organizado. Os milagres têm preço. É lógico. É lógico. Então, dentro dessa relação promíscua, aconteceu o que nós estamos vendo, que é a tentativa de evangelização dos povos indígenas e a invasão, inclusive, de territórios que antes não eram visitados, que eram povos que estavam em estado primitivo ainda bem preservados, sem contato com o mundo exterior. Agora, isso não acontece mais. A FUNAI também não está conseguindo dar conta. Quem tentou ajudar já foi demitido. E o senhor tem o senhor tem uma relação muito estreita com os indígenas. O senhor poderia falar sobre isso, por favor? Sim, eu vivi numa comunidade de 28 aldeias no estado da Paraíba, da tribo dos Potiguara. Eu faço um estudo que é de caráter histórico, antropológico, etnomusicológico e etnográfico sobre esta comunidade dos Potiguara. Vi a sua evolução rumo a um caminho muito perigoso, que foi consequência da chegada, sobretudo, da eletricidade. No primeiro governo de Lula da Silva, eu estava junto dos Potiguara, com quem vivi 3 anos seguidos e com os quais visitei mais de 10 vezes, e do qual resultou a minha tese de doutoramento, que é este livro, Índios Potiguara, Memória, Asilo e Poder. Eu acabo por me embrenhar de tal maneira na tribo, que acabo por casar com uma jovem indígena, e esta senhora que está na capa é a minha sogra. Portanto, sou uma espécie... Bonita, que história tão bonita. E a capa do livro, o livro é bonito, todo ele é bonito, lindo. É verdade. Parabéns, José Manuel. Tem fotos lindíssimas no interior, é um livro que tem imensas fotos dos caciques,
das pajés, tem as curandeiras, não é? Esta é uma curandeira da ilha de São Francisco, que nós chamamos de pajé. Temos, de facto, um modus vivendi secular e isto é a minha família. Aqui estou eu vestido ainda, como indígena, neste ponto, os meus 2 filhos, que são meios portugueses, meios índios. E, portanto, o senhor reviveu, então, a história da Paraguaçu e do Caramuru? Exatamente. Eu sou precisamente um precursor disso. Caramuru. Aliás, dizia o Levi Strauss, não é? O Claude Levi Strauss. Há 2 correntes, não é? Que acham que o historiador e o antropólogo, para estudar estas comunidades, deve manter uma distância científica para poder estudá-las com alguma isenção. Eu fui pelo caminho oposto, não é? Como já perceberam. Foi uma imersão. Imergi totalmente neles e passei a ser parte deles. E é com muita tristeza que percebi que, por uma série de fenómenos, que todo aquele modus vivendi, toda aquela cultura secular, ancestral, se perdeu mais nos últimos 20 anos do que em 500. Durante 500 anos ela foi preservada, mas nos últimos anos, com a chegada na linha que acontece em outras tribos, com a chegada dos garimpeiros, com a chegada até de algum turismo. Aqui o turismo, de facto, teve um papel relevante, porque os turistas queriam ver com os seus próprios olhos os rituais, as danças, a dança do toré, a dança do coco, pintarem-se, etc. Mas aconteceu que estes rituais que tinham uma função sagrada se transformaram em folclore. E isso é meio caminho andado para que essa cultura de raiz ancestral, com o tempo, se vá perdendo. Mas a grande preocupação que tenho neste momento é, efetivamente, as questões de saúde. A FUNASA é a entidade que deveria, ou que nasceu para zelar pela saúde dos povos indígenas, mas a verdade é que ela não cumpre o seu papel. Aliás, as instituições governamentais que nasceram com a função de preservar estas culturas seculares, ancestrais, não cumprem o seu papel, numa forma geral. E terei que dizer, nomeadamente, a FUNAI. A FUNAI também não cumpre o seu papel. A FUNAI não tem por missão proteger o índio. E o que nós vimos é fenómenos, como estão a acontecer agora no Mato Grosso, em que são hectares, e recentemente a revista Visão traz um trabalho profundo sobre isso, onde são hectares e hectares, aliás, fala 200 hectares só para uma fazenda, mais 500 hectares para outra fazenda. Portanto, um hectare é um campo de futebol. Estamos a falar de 500 campos de futebol. Portanto, são quantidades absurdas, dizimadas, de floresta destruída, para criar gado ou plantar soja e, obviamente, as populações nativas sofrem os consequências. Pagam o preço. E a tendência com este governo, que despreza claramente essa populações, que são o berço do Brasil, tendem gradualmente a extinguirem-se. Ou são absorvidas pelas comunidades exteriores à tribo, aquelas que estão localizadas geograficamente mais perto de populações que vivem segundo a cultura brasileira, são absorvidas, e outras são
aniquiladas. São As aniquiladas. doenças contribuem muito para isso também. Não só a Covid, mas outras doenças trazidas, quer pelos garimpeiros, quer até pelos turistas. Também contribuem para isso. Exato. E o senhor conhece a realidade dos indígenas da periferia das grandes cidades? Por exemplo, São Paulo, ali na altura do Jaraguá, do Pico do Jaraguá. Eu conheço Que melhor... vivem na prostituição, né? Que vivem muito à margem. Eu conheço em particular a situação ali na Bahia, onde os portugueses chegaram, ali na zona de Porto Seguro, e aí percebe-se claramente esse fenómeno, em que as crianças são, a palavra certa, são escravizadas sexualmente. São levadas para a cidade com promessas de melhores condições de vida e acabam sendo prostitutas à mercê dos senhores que as controlam, não é? E isso não é criminalmente denunciado, não? As autoridades públicas, a justiça brasileira não investiga isso? O que me parece é que estes fenómenos, que têm várias vertentes, são nos últimos anos, têm a conivência do poder, não é? Do poder político. Eu noto claramente que o Bolsonaro tem um desprezo imenso pelas comunidades indígenas e as próprias comunidades indígenas que o que têm no fundo é a terra que eles consideram sagrada, a terra igualmente ancestral, temem perdê-la com essas invasões que não são de forma nenhuma protegidas pelo governo brasileiro. Eu confesso, eu fui um estudioso dos assuntos do Brasil e tenho uma relação muito próxima com o Brasil. O meu pai nasceu no Brasil, em Santos, e tenho uma relação, fui mais de 20, 30 vezes ao Brasil, estudei o Brasil, escrevi 3 livros sobre o Brasil, tenho este romance histórico que se chama Deus Tupã, que é um livro muito interessante. Tem este livro, O Ponto de Luz, que é digamos, o retrato da minha viagem por todos os estados do Brasil e por todas as capitais de estado. Mas estou há 12 anos em Macau e estou debruçado sobre uma outra realidade. Todavia, por exemplo, recentemente, quando da eleição do Bolsonaro, um jornal local, o Ponto Final, perguntava-me qual era a minha opinião, o que é que eu perspectivava sobre o futuro do Brasil com um presidente assim, e eu disse que perspectivava efetivamente alguém que era um perigo para o Brasil e de alguma forma para a humanidade. E na minha ótica está-se a afirmar. O Brasil já mais de 100 mil mortos e o dizimar de muitas populações indígenas, não é? Exato. Pois veio para Macau, está a lecionar em Macau. E como é a relação de Macau com a China, digamos assim? Macau é a China, mas Macau tem uma especificidade. Em princípio teria governo autónomo, uma certa liberdade, nomeadamente a cultura portuguesa em Macau. Como está a ser preservada? Ora, muito bem. Macau é património arquitetónico da humanidade, sobretudo devido ao legado histórico deixado pelos portugueses. E, portanto, todo o centro histórico, a herança portuguesa,
que tem semelhanças com outras cidades por onde Portugal passou e que é uma clara atração turística e em termos, digamos, patrimoniais, muito bem preservado, diga-se, muito bem preservado, é de facto um símbolo da nossa herança aqui na Ásia. Por outro lado, todas as ruas e todos os estabelecimentos têm nome em chinês e em português, sendo que o nome, por exemplo, das ruas em português não é uma tradução do nome em chinês, é outro nome. Tem aqui na zona onde vivo, por exemplo, eu moro na Rua do Minho, aqui ao lado é a Rua de Coimbra, mas o nome chinês é outro, não é Minho de Coimbra. E, por exemplo, os restaurantes não chamam restaurantes, chamam estabelecimento de comidas. Portanto, esteve recentemente, já faz uns 2 anos, mas esteve aqui o meu querido amigo Arnaldo Antunes, que é um músico do Brasil, que devem conhecer, durante muitos anos dos Titãs, que veio aqui como parte integrante de um festival de raiz portuguesa que se chama Rota das Letras, é um festival literário, e que também, para além da vertente literária, no qual eu já fui convidado como escritor a representar Macau, vêm alguns músicos de Portugal ou dos países da expressão portuguesa, como o Arnaldo Antunes, como o Salvador Sobral, como o Gabriel Pensador, etc. Desculpa. Ana, com quem também foi? A Adriana, que é muito minha amiga, ainda não. São amigos da Adriana. Agora, foto no Facebook com ela. Eu vi. Não quero perder a oportunidade de lhe dizer que estamos também a pensar em organizar, a radiotransforma.net, a organizar um festival literário. Fantástico. Poesia aqui, no Porto. Muito bem. Muito bem. No Porto terá depois um convite. Vamos procurar convidá-lo, então, tê-lo aqui. Muito bom. Isto é uma parte. Já agora também uma parte do seguimento disso, antes do vírus, no festival ano passado, que está a decorrer precisamente este ano, o festival Chitende em Xai-Xai, em Moçambique, convidou-me como escritor estrangeiro, mas pensava eu a representar Portugal, mas quando cheguei lá, o cartaz era o meu rosto e depois por cima dizia Tupã, China. Nossa! Podia dizer Macau. Podia, não é? Podia dizer Portugal, mas China é um bocadinho mais claro. Mas em relação àquilo que eu dizia, portanto, dizia o Arnaldo Antunes que, Simões, pá, que interessante, aqui tudo é legendado. Tudo é legendado. Facilita a nossa comunicação. Todavia, a nossa compreensão, pelo menos, dos passos. Todavia, poucas pessoas falam português. Há um empenhamento, claro, da parte do governo central, em que Macau seja uma espécie de ponte, plataforma, entre a China e os países de língua portuguesa. Mas desculpe, está a falar do governo central português ou chinês? Certamente chinês. Eles têm comissão. O governo central português interfere muito pouco, vem aqui no 10 de junho e pouco mais. Existe uma escola portuguesa, mas não há um empenhamento, nem um aproveitamento da parte do governo português do que poderia ser uma grande vantagem, nomeadamente em termos económicos, para Portugal. Pese embora o consulado local e, sobretudo, o cônsul anterior, Dr. Vítor Sereno, quem presta aqui a minha homenagem, tinha essa preocupação do desenvolvimento com empresas, pequenas e médias empresas chinesas e portuguesas para esse intercâmbio comercial.
que não me deu, não tem dado assim os frutos que poderia dar. Todavia, há pontualmente umas conexões, sobretudo com a África e com o Brasil. Eles têm uma preocupação de caráter económico que se nota muito vincada, sobretudo com Angola e com o Brasil. E a propósito dessa visita recente a Xai-Xai, onde eu fui então representar a China, não deixa de ser curioso. Representando a China. Exato. O avião que ia para Xai-Xai ia a grande maioria, 80% dos passageiros eram do Brasil, de uma igreja do Reino de Deus. Todos vestidos com a t-shirt do Reino de Deus, Deus é amor, e portanto o avião ia cheio de pessoas a catequizar, que iriam para lá então com essa missão de catequizar os locais. Curiosamente, numa das minhas últimas viagens a São Tomé e Príncipe, também apanhei o mesmo fenómeno. Parte dos passageiros do voo de Luanda para São Tomé e Príncipe eram também brasileiros de uma igreja evangélica. Em relação àquilo que me dizia da questão do governo central chinês, ter de facto essa preocupação de usar Macau como ponte, como plataforma, sobretudo económica, mas também cultural, com os povos de língua portuguesa, denota-se uma missão, denota-se pontualmente essa realidade, o que é, de facto, de louvar. Macau é um segundo sistema, não é? Da China, é um país, dois sistemas, é um sistema independente, mas que está, obviamente, ligado aos interesses e da mainland, portanto, da China continental, e que Macau tem-se vindo a comportar como um filho bonzinho, sem retardação. Ao contrário de Hong Kong. Precisamente, era aí que eu queria chegar. Isto é, a ponte entre Macau e Hong Kong não tem trazido nada de diferente para Macau, vindo de Hong Kong. Era uma porta de entrada de turistas importante, sobretudo, como sabem, Macau vive essencialmente do jogo, dos casinos, tem um volume de receitas bastante maior que Las Vegas, é a capital mundial do jogo, onde tem empresas chinesas e empresas americanas. E, portanto, a grande economia, de alguma forma, a única economia de Macau é relacionada com este fenómeno do jogo. E Hong Kong era, de facto, uma porta importante de turistas. Macau tem também a capital mundial de turistas por um dia. Portanto, eles vêm aqui, jogam, perdem o dinheiro e vão embora no dia seguinte. Nota-se uma diferença sensível entre a China, entre Macau, ainda sob a administração portuguesa e até hoje já sob a administração chinesa. Há mudanças substanciais ou as coisas continuam sensivelmente como antes? Desde a passagem do testemunho de Portugal para a China, houve mudanças muito acentuadas. Desde logo, em termos de espaço. Macau era uma pequena aldeia. Tinha o centro histórico, depois aquelas aldeiazinhas chinesas, era muito pequenino. Tinham o Casino Lisboa. Hoje tem novas regiões, novos aterros que não existiam. Tem centenas de casinos que não existiam, avenidas, arranha-céus. É um espaço completamente diferente daquele que era até 99. Eu tive a oportunidade de vir 2 vezes a Macau, enquanto jornalista,
e moro aqui há 12 anos. Nestes 12 anos as mudanças não foram assim tão acentuadas, mas no início do novo século foi um boom de construção e de novos aterros que continuam a ser feitos, a grande escala, esses novos aterros. Espaço roubado ao mar. Espaço roubado ao mar. Espaço roubado ao mar. É curioso que os índios têm um ditado que é: aquilo que é do mar, o mar mais cedo ou mais tarde vai pegar. E eu tenho algum receio, tal como aquilo que não é do mar, o mar expulsa, nomeadamente o lixo. Eu tenho algum receio que por vezes, não é, quando há aqueles tufões que aqui ciclicamente acontecem, a cidade fica com alguma fragilidade, não é? Nota-se alguma diferença substancial entre Macau e Cantão, que está ali ao lado? Que é? Sim, ambas têm crescido imenso. Do outro lado da fronteira, que é Zhuhai, Zhuhai tem crescido assim, a um ritmo desenfreado. Eu morei em Zhuhai durante 2 anos. Gostei imenso de morar em Zhuhai. Zhuhai é um espaço onde quase ninguém fala outra língua para além do chinês, mas onde a raiz popular da China é muito presente e tenho gratas recordações, devo dizer. Todavia, obviamente, há um controle, se quiser, natural das populações. Posso dar um pequeno exemplo. Um amigo que é meu aluno de doutoramento americano e que casou com uma chinesa, cada vez que eu passava à fronteira para sair de Macau para ir para a China continental, tem que se passar uma fronteira. E tinha, antes do fenómeno do vírus, milhares de pessoas a cruzar a fronteira diariamente. E então, há um dia que ele passou a passadeira, fora da passadeira, desculpe, portanto, atravessou a estrada fora da passadeira, e ao chegar do outro lado, recebeu uma multa de 30 euros por ter passado fora da passadeira. E eu passei na passadeira, encontrei-me lá do outro lado e ele: isto é inacreditável, acabei de ser multado. Eu: multado como? E ele mostra-me a multa para pagar depois com o ePay por ter passado fora da passadeira. Portanto, toda a gente é vigiada em tempo real. Em Macau, neste momento, foram implementadas mais 1000 câmaras. Temos cerca de 4000 câmaras num espaço territorial tão exíguo como é este. Portanto, o que depois leva a que não haja rigorosamente nenhuma criminalidade, o que gera uma cidade extremamente segura. Os meus filhos, desde pequeninos, desde os 8 anos, que andam sozinhos na rua, a qualquer hora do dia. Às vezes estão aqui, têm fome. Eu agora moro aqui no centro da Taipa e aos fins de semana estamos a conversar, eles têm fome. E eles vão à rua pegar comida às 3 da manhã, com 10 anos, e trazem para casa. E, portanto, toda essa segurança é aprazível. É importante viver num lugar onde é o oposto do Brasil, não é? Nós sentimos-nos completamente à vontade. Os alunos que vêm do Erasmus do Brasil ficam pasmados. Agora temos muitos alunos da Universidade Pontífice de Belo Horizonte e elas ficam felicíssimas, as moças, de poderem andar sozinhas às 2, 3 da manhã, na noite de Macau, com uma segurança. No início, como é que isto é possível, não é? Porque estão habituadas a todo uma impossibilidade, não é? De sair à rua, muito menos de noite e sozinhas. Mas, por outro lado, isso denota um grande controle sobre a população, não é? Não há desvios, não há crime, mas também não há desvios. Há regra, há norma. E no que toca à imprensa, no que toca à comunicação social do modo geral, o controle é o mesmo? Ou não? Não, é uma excelente pergunta.
na medida em que até 99 a imprensa portuguesa era bastante mais controlada pelo governo local do que é hoje. E digo isto com conhecimento de causa, porque fiz esse estudo aprofundado, e havia um controle muito grande sobre a imprensa, havia censura, havia autocensura e, na parte, nomeadamente, do governador, e pelo contrário, a imprensa chinesa, até porque havia poucas pessoas que dominavam o chinês, era deixada à vontade. Hoje passa-se um pouco o oposto. A imprensa portuguesa tem uma grande liberdade de ação, uma grande liberdade de expressão, uma liberdade de dizer, às vezes até parece-me a mim, com algum excesso de, não sei, nunca há a liberdade em excesso, porque a imprensa, uma comunicação social, tem que ser necessariamente livre para cumprir a sua função, não é? Portanto, não há excesso de liberdade. Quando, todavia, há abusos. E isso, por vezes, a imprensa portuguesa tende... Eu, por exemplo... abuso de liberdade de imprensa. Exato. Quando, por exemplo, há um tempo atrás, no anterior chefe do Executivo, tu vês o chefe do Executivo com um ar de enfado e depois por baixo o título era Tédio, do jornal. Portanto, ficamos logo com uma ideia das possibilidades que existem aqui em termos de liberdade. Por outro lado, a imprensa chinesa, para, digamos, exercer a sua função de uma forma livre, obviamente a autocensura não é quantificável. Mas para evitar a censura e para evitar problemas de censura, a imprensa em língua chinesa toma uma opção, de uma forma geral, muito interessante, que é anular a opinião, que é muito recorrente na imprensa ocidental, não é? Não só os artigos de opinião, como os próprios jornalistas são tentados a dar frequentemente a sua opinião nos seus textos jornalísticos. Parece que cada vez mais a imprensa ocidental é uma imprensa de opinião e não uma imprensa de factos. Exatamente, exatamente. E então a imprensa chinesa, de uma forma que me parece muito louvável, limita-se aos factos. Limita-se aos factos e, portanto, não podem ser acusados, nem podem ser, digamos, criticados ou ter consequências da sua ação. Como sabem, a imprensa pró-democracia que existe em Hong Kong está, neste momento, ontem, são eliminados. O diretor do jornal Pró-Democracia ontem foi preso. E, portanto, nota-se que houve alguma aparente resignação, não se percebia muito bem o papel da China ou não interferir muito naquelas manifestações, não é? Se nós víssemos aquelas manifestações que estavam a acontecer em Hong Kong, na Europa, a ação da polícia seria certamente muito mais agressiva. Não é? A polícia, durante aquelas manifestações, ela tinha uma ação, no início, bastante cautelosa. Isso acabou. Eles, neste momento, estão a prender as pessoas cruciais que alimentavam esse processo das manifestações e que influenciavam a opinião pública. Há um controle sério. Macau não sofre desse problema porque, como dizíamos, é um comportado. Portanto, dá dinheiro, tem uma boa saúde financeira
tem uma população calma, não tem casos de vírus, portanto, é um oásis. É aquilo que eu chamo uma espécie de gaiola dourada. Não tem vírus, não tem Covid aí? Não tem Covid há 45 dias. 0 casos nos últimos 45 dias. E antes dos 45 dias houve 40 casos que rapidamente solucionaram. Numa população, qual é a população de Macau neste momento? 700 mil, aproximadamente. Sim, é a população de Lisboa. Lisboa, cidade mesmo, é mais pequena. A população de Lisboa, que são 500... Lisboa, cidade, não dos arredores. Todo Macau e os arredores dá esses 700 mil, que é uma cidade bastante congestionada. Bem, agora bastante menos, porque não há turistas, as fronteiras ainda estão fechadas, portanto nós não podemos sair, daí também a gaiola, não podemos sair para lado nenhum. É a primeira vez em 12 anos que eu fico aqui no verão. Toda a gente anda de máscara na rua, até aí se nota esse bom comportamento. Ontem aconteceu-me sair à rua sem máscara e voltei para casa para pegar a máscara. Não me sentia confortável, porque dava a ideia de pode passar aquela ideia de uma certa superioridade. Este fulano, por ser estrangeiro, pensa que... Não, sinto que devemos todos contribuir para esse processo. Preservar-nos e preservar o próximo, como... Há uma semelhança muito grande entre Macau e Cantão, por exemplo, em termos económicos e em termos de, digamos assim, em Macau sente-se o capitalismo, em Cantão também? Sente. Na verdade, são sociedades comunistas, mas onde o capitalismo reina. Cada cidade tem as suas especificidades. Por exemplo, ali a Ilha da Montanha, que é uma zona que está a ser construída do lado lá de Macau a uma velocidade estonteante. Nós vemos arranha-céus a crescer assim de uma forma desmesurada. Num ano cresceram do outro lado assim uns 20 arranha-céus. Agora estão aqui a fazer este aterro em frente à minha casa na água, que o projeto é daqui a um ano estar feito, mais uma ponte, mais um túnel, mais uma série de prédios nesses aterros, sendo que em termos económicos são bastante distintos. Macau vive exclusivamente do jogo. Se o jogo deixar de funcionar em Macau, Macau morre. Neste momento, o Estado dá-nos a todos os residentes 500 euros para fazermos compras durante 2 ou 3 meses. Antes também já nos deu mais 500 euros. Agora, no final do ano, dão-nos 1.000 euros, 10 mil patacas a cada cidadão. Portanto, eles dão-nos dinheiro para nós estarmos satisfeitos. Mas, depois, por outro lado, isto não dura sempre, não é? E, portanto, se os casinos continuarem encerrados durante muito tempo, isto vai ter algumas repercussões, porque depois o resto da pequena economia que existe, que é o quê? O pequeno comércio, algumas instituições de ensino, algumas indústrias criativas, que sim, as indústrias criativas poderia ser uma excelente solução para diversificar a economia, mas a verdade é que é o único pilar económico em Macau, é o jogo que é proibido no resto da China continental. E em Hong Kong também? Hong Kong não tem jogo? Ou tem pouco? Não tem. Também não tem jogo. Não tem. Hong Kong vive... Macau nasceu com esse objeto. Vive da indústria e do turismo, do comércio. Bom, vivia essencialmente do comércio, exato, e também de alguma indústria, mas era a grande metrópole económica da Ásia, não é?
que está a perder, claramente, nos últimos anos, esse papel. Singapura está a crescer exponencialmente, aqui na Ásia. As cidades, há quem diga inclusivamente que esse papel que pertencia a Hong Kong nas últimas décadas está a ser transferido para aqui para cidades de Cantão, nomeadamente Guangzhou, Shenzhen, onde a economia está a crescer assim, uma velocidade impressionante. Sente-se que a China, percebe-se perfeitamente que a China é neste momento a grande potência do mundo, maior potência do mundo? Percebe-se, e não é por acaso que os Estados Unidos estão a ter este papel de anti-China, não é? E anti-relação com a China e tal. Mas eu confesso-vos, pessoalmente, que não, sendo uma pessoa que preza as liberdades fundamentais, naturalmente, se me perguntarem entre Xi Jinping e Trump, eu não tenho grandes dúvidas qual é que prefiro. Pelo menos um é inteligente. Exato. Exatamente. E sabe o que está a fazer, e tem uma estratégia bem delineada. Aliás, é uma estratégia de futuro extremamente bem delineada e que vai fazer com que a China seja efetivamente a grande potência mundial que já se avizinha. E aquilo que as pessoas com consciência social também se interrogam, as desigualdades na China existem em que medida? Como é que existe? Nós percebemos que existe uma grande riqueza na China, existe gente muito rica e gente muito pobre também. Sim, as desigualdades tendem a diminuir, tendem a ser, digamos, afastadas dos grandes centros, mas se nós compararmos com o mundo ocidental, essas grandes diferenças, simetrias entre os pobres e os ricos, por exemplo, vejamos o caso do Brasil, não é? O Brasil tem essas desigualdades bastante mais acentuadas que a China, sendo que na China há essa preocupação com as minorias étnicas, uma preocupação muito grande em as preservar. Há também uma preocupação em lhe dar condições de vida dignas. E depois há também uma ordem social que, pese embora serem fruto nós percebemos que são populações muito herdeiras, sabe? Muito herdeiras. Ou seja, há uma diretiva, vamos por este caminho e toda a gente vai. Percebe? Daí que com o Congo aos olhos da China seja uma aberração, uma atrocidade. Como é que é possível? Mas isso tem razões históricas, não é? A questão de Hong Kong, muita gente ignora esse facto, mas durante muitos anos os miúdos que hoje se manifestam nas ruas, cada vez menos devido às circunstâncias, mas estes fenómenos do guarda-chuva amarelo, etc., são netos de dissidentes chineses, são netos de gente que fugiu na China nos anos 50 e 60. Hong Kong, ao contrário de Macau, tem uma população estável e repara, Hong Kong recebeu muitos desses dissidentes, gente que tinha uma relação com a China pesada, de ódio mesmo. E isso, ao longo dos anos, nunca ficou aparentemente atenuado devido à força económica e a um bem-estar económico da população. Quando isso ficou em causa, as populações revoltaram-se. Mas isto, historicamente, tem a ver com esse fenómeno dos dissidentes, dos milhares de dissidentes que, há 50 anos atrás, deixaram a China para ir para Hong Kong.
É que agora isso está a passar por um fenómeno de reivindicar a independência de Hong Kong. Não há a mínima possibilidade, claro. Pois, está aqui um amigo meu a rir-se. Quando me fez essa pergunta, ele começou a rir copiosamente. O que me parece que a China optou por fazer é sutilmente estar a transferir a capacidade económica para as cidades vizinhas, que pode deixar Hong Kong numa situação de fragilidade muito grande. E depois, por outro lado, todos esses fulcros de rebeldia, ou de revolução, ou de manifestação, estão a ser agora seriamente anulados via prisão. Aqueles que quiseram, digamos, ir embora, fugir, deixaram Hong Kong, eles deixaram-nos ir, mas obviamente não os deixarão mais entrar. Uma coisa curiosa é que nós aqui temos, no Ocidente, tem-se frequentemente a ideia de que os chineses vivem nas fábricas, dormem nas fábricas, trabalham nas fábricas, fazem toda a vida nas fábricas e são uns autênticos escravos, trabalham 12, 14 horas, 16 por dia. Isso tem alguma correspondência com a realidade? Tem aí e tem aqui. Não é por acaso que nós vemos, por exemplo, estes casinos, quando estão a ser construídos, agora está a ser construído, mesmo não havendo o jogo, continuam a ser construídos mais polos de casinos, nomeadamente quer americanos, quer chineses. Agora um terceiro polo do chamado Galaxy, que é um casino que tem uma praia dentro, uma praia artificial, mandei uma ideia, com areia e com ondas artificiais também. E, portanto, estão a fazer um terceiro polo desse casino, como se nada tivesse a acontecer no mundo, como se estivesse tudo muito bem. E nós vemos as pessoas lá a trabalhar e esses contentores onde vivem a uma velocidade estonteante. Eles, de facto, têm uma capacidade de trabalho, mas isso não é a população local. A população local está... digamos, os naturais de Macaense, nota-se isso, por exemplo, nos meus alunos, os naturais de Macau, são bastante menos forçados. Curiosamente, a minha universidade está proibida de ter alunos da China. Não podemos receber alunos da China continental. E isso desde o início ninguém compreende o porquê. Aparentemente é por questões religiosas, mas nós não ensinamos religião, não é? Tem o curso de teologia, mas em comunicação não tem nenhuma relação com a Igreja Católica, ou com a fé católica, ou com a religião católica, mas simplesmente estamos proibidos não sabemos bem por quem, de recrutar alunos da China continental. Todavia, na experiência que eu tenho com alunos da China continental, noutras universidades em que eu ensino português, uma capacidade de aprendizagem, uma vontade de aprender, um esforço, um interesse, uma dedicação que é a todos os níveis surpreendente. Eles têm, de facto, uma capacidade invulgar de trabalhar e de foco que me parece que é de louvar. Aqui em Macau é tudo bastante mais suave, uma certa letargia, vida fácil, não nos falta nada, não há desemprego, não é? E quanto às mulheres? Qual é o papel das mulheres nas universidades, na vida cotidiana? Não se nota uma grande diferença entre o papel. Aqui em Macau há uma tradição de haver imensas comunidades femininas de países aqui da Ásia próximas, nomeadamente das Filipinas, do Vietnã e da Indonésia, comunidades femininas, na grande maioria mulheres que deixam a família, nomeadamente os maridos, nas suas terras e vêm para cá para serem empregadas domésticas. E, portanto, com 10% de um salário do nosso, qualquer família, quer chinesa, quer portuguesa, tem uma empregada doméstica da Indonésia ou das Filipinas. Aconteceu com este fenómeno, eles são tratados de uma forma desigual, essas mulheres são tratadas de uma forma desigual,
de uma forma discriminatória. Podem passar aqui, posso-vos dar um exemplo concreto. Tenho alunas que nasceram aqui, filhas de filipinos que vieram com os pais em pequeninas, e quando deixam de ter o visto de estudante são mandadas embora. Depois de acabarem a universidade, que deixam de estar sob a dependência dos pais ou sobre o visto de estudante, têm que regressar às terras de origem dos seus avós, onde elas já não têm família. E de facto, a mim parece-me injusto. Eu disse isso recentemente numa entrevista a um jornal local e fui chamada a atenção, já agora em termos de liberdade de expressão é importante dizer isso, fui chamada a atenção que eu era uma pessoa muito, digamos, querida da comunidade chinesa e das entidades que governam o território, mas que tinha que ter algum cuidado com o que dizia. Portanto, estou a repor aquilo que disse, porque disse-o conscientemente, porque, de facto, eu acho uma tremenda injustiça alguém que nasceu em Macau, pelo facto de ser de uma etnia diferente, ter que abandonar o território quando termina os estudos. Isso era suposto ser completamente negado por um partido que se diz Partido Comunista e, portanto, internacionalista. Exato. E mais ainda, Macau sendo um espaço cosmopolita, multicultural, onde as culturas, não interagindo muito entre elas, mas onde tem um convívio não próximo, as comunidades são muito estanques e têm pouca relação, não há links, não há pontes entre as diferentes comunidades. Dentro das próprias comunidades, sobretudo a portuguesa, há várias comunidades portuguesas. Há uma população portuguesa muito particular, que é uma imigração, digamos, de luxo, onde as pessoas, na sua grande maioria, têm um curso superior, têm profissões... Advogados também? Desculpa? Advogados. Sobretudo, é a grande população residente portuguesa de Macau, são ainda advogados, porque as leis são baseadas ainda na lei portuguesa. E então a grande comunidade de imigrantes portugueses, de expatriados, são de facto advogados. E depois arquitetos, professores, médicos, artistas. Portanto, temos aqui uma população muito particular que não é semelhante às outras populações de expatriados portugueses noutros territórios. Mas isso depois gera várias comunidades dentro da própria comunidade. O que é de salientar, neste caso agora com o vírus, é que estes tais que eles chamam de Blue Card, não é o Blue Card, o cartão azul, é que estes imigrantes, nós portugueses, temos um privilégio de, depois de ter um emprego fixo e passado um tempo, dão-nos uma residência temporária, um cartão de residente temporário, durante 7 anos, e passados esses 7 anos passam a ser permanentes. Portanto, passam a ter praticamente os direitos dos chineses. Eu digo praticamente porque, por exemplo, hoje saiu uma notícia a dizer que os chineses de Macau, os residentes chineses de Macau, podem começar a atravessar a fronteira para a China continental mediante a apresentação do teste do vírus e de um visto, que os chineses precisam de visto também para passar para a China, tal como os chineses do continente para passar para Macau, e, portanto, enquanto os cidadãos, mesmo que permanentes de outros horizontes, nomeadamente os portugueses, continuam a não poder sair daqui. Portanto, não têm propriamente o mesmo estatuto. Todavia, o nosso estatuto é facilitado com essa possibilidade de sermos temporários e depois residentes. Os asiáticos e, sobretudo, essa população feminina nunca terá essa possibilidade e, ao mínimo descuido, são expulsos. Eu gostaria de fazer ainda uma questão. Como é que, então, quais são os seus próximos passos? O escritor, o musicista,
o antropólogo, o multifacetado José Manuel Simões, o que é que pretende daqui para frente? Quais são seus planos futuros? Olha, eu sou uma pessoa de sonhos e que tenho objetivos muito firmes e bem focados. Sou uma pessoa que tem uma ligação muito forte às viagens. Mas conheço bastante bem, na profundidade, 49 países. E estou a sofrer um pouquinho pelo facto de, desde o dia 1 de janeiro, que cheguei da Tailândia no dia 1 de janeiro, não ter voltado a poder a sair de Macau. Custa-me um pouco estar dentro desta gaiola, mesmo sendo dourada. Todavia, confesso-vos que criei, com este processo de ver a forma como o governo local tratou os cidadãos, como nos protegeu, tenho uma nova gratidão por este espaço no qual estou. Sinto uma gratidão que me apraz registar pela forma como lidaram com todo este processo, com o cuidado com que nos trataram, com a forma como nos apoiaram, a forma como cuidaram de nós. Portanto, nota-se que é uma sociedade que está preocupada com os seus cidadãos. O facto de chegarmos hoje e dizermos que durante 45 dias não há nenhum caso, e antes disso, no mês anterior, houve um caso importado, por acaso, de Portugal, leva-nos, todas as pessoas que hoje entram em Macau, obviamente ficam em quarentena, e só os residentes é que entram, só os residentes de Macau é que entram depois de fazerem a quarentena, e essas pessoas que fazem a quarentena fazem hotéis 5 estrelas, nomeadamente no Sheraton, passa publicidade, sem pagarem nada. Uma quarentena nada má. Portanto, comida, tudo tem acesso dentro do quarto, claro, mas de facto é uma com gratidão que te digo isso. E que nós vemos o que está a acontecer pelo mundo, de facto essa gratidão ainda aumenta, pese embora essa impossibilidade de nos podermos movimentar. Eu estou com 3 projetos, eu tenho escrito imenso, já que não posso sair, tenho escrito imenso, acabei um romance de viagem, passa-se em Marrocos, é um professor que vive na Alemanha, um professor português, que é professor de História da Arte na Alemanha, em Frankfurt, e que está a fazer uma viagem por Marrocos e tem um acidente e relaciona-se com várias mulheres de várias nacionalidades via redes sociais. Então, ele, ao mesmo tempo que está a viajar em Marrocos, tem uma namoradinha alemã, tem uma ex-colega de Portugal e tem uma senhora sueca que conhece em Rabat, em Marrocos, que também se fica a comunicar com ela via Messenger. E, portanto, tem toda uma linguagem muito moderna, muito dinâmica, muito ousada, e o livro está pronto, chama-se A Chave. Achei melhor deixá-lo em stand-by até deixar de ser professor. Muito bem, nós estamos a chegar ao final do nosso tempo. Desejamos-lhe, por um lado, assim, pessoalmente, e à família, as maiores felicidades, e esperamos voltar a conversar. Inclusive, mesmo aqui fica o convite repetido para enviar textos para a revista Incomunidade.com, que também pertence a este projeto da Rádio Transforma. No fundo, pretendemos ser um canal de comunicação e de cultura dentro da lusofonia. É louvável, é um projeto louvável. Eu devo-lhe agradecer imenso por isso, porque o que está a fazer, vocês estão a fazer em nome da língua portuguesa, é uma ponte essencial. E devo-vos dizer que quem me deu a conhecer o vosso projeto foi a minha grande amiga poetisa Chai Chai, deusa da África, que me convidou, que esteve aqui em Macau no tal festival A Rota das Letras, e que me convidou para ir a Xai-Xai a representar a China enquanto escritor. O vosso projeto é muito louvável, bem-aja,
e continuem da mesma forma, podem sempre continuar a contar com o meu apoio e colaboração. E eventualmente com a sua vinda aqui ao encontro de escritores, a um Festival Internacional de Escritores, eventualmente de poetas, não sabemos, ainda vamos decidir isso, para que pretendemos fazer aqui no Porto, um Festival da Lusofonia. Fantástico, faço muita questão de estar presente e com os meus poemas e com os meus escritos e sobretudo com os meus recitais, que eu gosto de ler poesia. Ótimo. Então, havemos de falar nisso então. Havemos de falar nesses recitais. Um grande abraço. Um grande abraço e muito obrigado. Foi um prazer ter connosco na radiotransforma.net. Igualmente. Muito obrigada, foi um grande prazer. Eu já sou sua leitora e vou continuar a ser. Muito obrigado também. Muito prazer em a conhecer. Obrigado pelas suas perguntas. Obrigada. E agradecemos especialmente a você que nos segue nas redes sociais da Rádio Transforma.net. Até o próximo programa. Em Foque. A lusofonia em foco.